Paz do Senhor a todos, estamos aí com a lição Juvenis da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo e eu agradeço você que tem assistido às aulas de Escola Bíblica e tem curtido o nosso canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. A lição vai falar a igreja expressão do reino de Deus. Essa lição que tem falado igreja, o corpo de Cristo. E eu gostaria que você nos ajudasse a divulgar e obrigado por você estar conosco. Hoje o Matheus Felipe gravando aqui, que Deus abençoe o nome de Jesus a vida dele, e se Deus quiser, amanhã estaremos indo para Curitiba e na quarta-feira estaremos aí no Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro, um grande abraço para vocês, vamos lá junto com o Gabriel Mustafa, que é um dos finalistas do concurso Crente Bom de Bíblia do CPAD, e vamos estar lá, em nome de Jesus, com ele lá. Bem, o tema fala aqui da igreja, expressão do reino de Deus. E o versículo diz assim: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9 e o versículo de número 2. E o objetivo da lição, descrever o que significa reino de Deus, discutir sobre o papel da igreja como agente do reino de Deus e refletir sobre as virtudes do reino de Deus. Então a lição vai tratar sobre o reino de Deus, a expressão dela, a expressão do reino de Deus, o que faz o reino de Deus e como é. Bem, o versículo da leitura bíblica em classe fala assim, Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, Lucas capítulo 17, versículo 20 a 24, são esses textos aqui que são da leitura bíblica em classe. Diz assim, o de Marcos diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. No evangelho de Lucas também diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então será rápido. Como ladrão à noite, que não avisa quando vem, quando aparece. Sintetizando a lição, a Igreja de Cristo é uma expressão viva do reino de Deus e por isso pode ser considerada sua embaixadora. Então aqui nós vemos o comentarista dizendo dessa expressão viva do reino de Deus. Então a igreja, ela expressa o reino de Deus, ela demonstra o que é o reino de Deus, ela apresenta o reino de Deus às pessoas. E aqui diz, por isso pode ser considerada uma embaixadora. E nós somos considerados embaixadores de Cristo para divulgar aqui na terra, representando esse reino. Quando nós falamos de embaixador, por exemplo, lá nos Estados Unidos existe um embaixador brasileiro lá. Então, nos países existem os embaixadores, aonde eles estão ali, aquele pedaço onde eles estão, onde está o prédio ali, é um pedaço. Por exemplo, o Brasil tem um pedacinho do Brasil lá nos Estados Unidos, existe embaixador,
Existe aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil a mesma coisa, existe um pedacinho dos Estados Unidos. Por quê? Porque o embaixador que está representando ali o país tem aquele pedaço ali onde é protegido pela lei daquele país, é protegido sim quando o embaixador está lá representando o país. Então em vários países temos embaixadores. E aqui o reino de Deus não é diferente. Tem seus representantes na Baixada, tem seus representantes. E quem são os representantes? Nós somos os embaixadores de Cristo, porque somos representantes desse reino e somos chamados a ser embaixadores para divulgar aonde quer que a gente esteja o reino de Deus. Aqui diz que considerada essa embaixadora, ela é portadora das virtudes do reino, responsável por sua expansão na terra e vive sob o domínio pleno de Cristo, que é o Rei, coroado por Deus que lhe deu toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Diferentemente dos governos humanos, que são passageiros, o reino de Deus subsistirá eternamente. Então os reinos eles passam, mudam os seus reis, assim como nós vemos os reinos, por exemplo, do Antigo Testamento, que nós vemos o reino, os caldeus, os gregos, os romanos, todos os reinados que passaram aí da Babilônia, né? Que os caldeus, os assírios, os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos, todos esses reinos aí passaram e muitos reis já passaram. Mas o governo de Cristo, ele é eterno, ele não para por aí. Na introdução está escrito assim: o reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Trata-se do domínio pleno de Deus, que é o pleno que Deus tem sobre todo ser, sobre todas as coisas existentes nesse mundo. Não se trata de um poder no sentido material ou político, mas sim espiritual. O reino consiste nos redimidos de todos os tempos, os santos do Antigo e do Novo Testamento, os salvos que reinarão com Cristo para sempre, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, versículo 10, e Apocalipse 22, versículo 14. Então são de todos os tempos, crentes salvos de todas as épocas, que é a Igreja Universal, que a gente fala, a Igreja Universal, onde todos os povos, de todas as igrejas, de todos os lugares reinarão juntos. Aí o tópico número 1 fala que é chegado o reino de Deus. Um dos principais ensinos de Jesus durante seu ministério terrestre foi sobre o reino de Deus. O próprio João Batista, precursor de Cristo, apareceu no deserto da Judéia pregando a mensagem do arrependimento e a chegada do reino de Deus, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas o que significa o reino de Deus? Pergunta aqui. Só que nós vemos o tópico de número 1 aqui, o João Batista, que era primo, na verdade, de Jesus e precursor de Cristo. No caso, que muitos achavam e pensavam que ele era o Cristo que tinha chegado. E ele não, ele falava que não, ele batizava, o batismo do arrependimento, mas iria chegar um que não batizava da forma que ele estava batizando ali, mas que batizaria com fogo, que era Jesus Cristo. Quando ele se deparou com Jesus, ele comentou e falou que não era nem digno de amarrar as sandálias dele. Então, João Batista, ele falava do arrependimento, falava que tinha chegado o reino de Deus
e as pessoas, as raças herbívoras que estavam por lá, não entendiam quando ele falava para eles que eles precisavam se converter, precisavam chegar a Deus. Está um pouquinho resfriado, que é só esfriar aqui. Ele está com quantos graus, hein, Matheus Felipe? Uns 15 graus, por aí ou menos até. Tá frio, tá friozinho aqui. Vamos ver no Rio como é que é, né? Vamos ver isso daí depois da manhã. Bem, o governo de Deus. O reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Trata-se do seu governo sobre todas as coisas criadas por ele. Então ele tem todo o domínio nos céus e na terra. Ele criou todas as coisas. Então o domínio dele é acima de qualquer domínio que possa existir. Mas se Deus sempre exerceu de forma absoluta seu governo sobre o universo, como compreender a expressão é chegado o reino de Deus? Para isso é necessário analisarmos dois aspectos do seu governo. Aí nós vamos falar os dois tópicos aqui, ainda do subtópico 1.1.1 e o 1.1.2. Vamos lá. O governo natural de Deus sobre a criação. A Bíblia expõe claramente a soberania plena de Deus sobre tudo e todos, que aqui diz no Salmo de número 47, no versículo de número 7 e 8. Ele explica sobre tudo e todos, essa soberania, que eu quero até ler esse texto aqui, no Salmo 47, versículos 7 e 8. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Aí demonstrando o poder de Deus e esse reino. Então Deus tem o controle de todas as coisas, de toda a criação, porque Ele criou. E diz aqui que tudo, absolutamente tudo, é regido por Ele. Então Ele criou todas as coisas através pela sua palavra, todas as coisas, todo o mundo foi formado, foi criado. Aqui fala de Hebreus, a carta aos Hebreus, dizendo assim, no capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, tudo através da palavra de Deus foram criadas. A natureza toda diz aqui que obedece ao governo de Deus de um modo espontâneo e natural. Jeremias 31, versículo 35. Então, Ele criou todas as coisas, tudo está sob o seu domínio. Então, isso daqui nós podemos ver que é o governo natural de Deus sobre a criação. Ele criou, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, é natural isso, nós sabermos que Deus criou, que há um governo de Deus sobre toda a natureza, sobre todos os acontecimentos da natureza. Mas aí nós vemos um outro subtópico aqui, o governo moral de Deus sobre o homem. Então, o homem foi criado imagem e semelhança. Então, ele é um ser moral, com capacidade de decidir as coisas. Intelectualmente, ele decide todas as coisas. Ele é capaz, ele é racional. Ele não é irracional, ele é racional. Ele é capaz e ele tem esse poder de tomar decisões na vida dele. O que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Aqui diz que ele é apto para obedecer de forma consciente, voluntária e inteligente à palavra de seu Criador. Então ele pode decidir escolher pela palavra do seu Criador. E o seu Criador, é claro, que ele procura apresentar o melhor para a sua criatura, para as pessoas que foram criadas por ele.
E é aqui que nós vemos que, desta forma, mediante sua palavra de vida e orientação, que Deus governava sobre os seres humanos, Gênesis 1, 28 e 30, 28, versículo 30 também. Por isso estabeleceu limites para a conduta deles, alertando sobre os danos de determinadas escolhas. Por isso foi explicado para eles sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre o limite que não era para atravessar, aquele limite que deveria obedecer. E por isso que nós vemos sobre o limite, a lei que foi criada por Deus, os 10 mandamentos, ensinando o bem e o mal, ensinando os limites do ser humano. Deus sempre ensinou e colocou limites. E o homem livre para decidir se queria passar os limites ou não. É o livre-arbítrio. E aí nós vemos Gênesis 2 e 15, versículo 17, contudo o Senhor deu-nos liberdade, até mesmo para escolher a morte. E essa foi a opção de Adão e Eva por desobedecerem o Criador. Eles tinham opção e eles tomaram a decisão errada. Então, no paraíso, tudo perfeito, tudo correndo, tudo bem, tudo ótimo. Mas aí eles tomaram a decisão errada. Aqui diz, mas ao desobedecer e rejeitar o seu governo justo e moral, foram expulsos do jardim do Éden, pagando um alto preço por causa da desobediência deles. Eles foram expulsos, mas tinha o limite para eles. Eles avançaram esse limite. No subtópico 1.2 diz assim, o reino de Deus é chegado por meio de Cristo. Com a queda, o homem se tornou refém do pecado e da morte. Então toda a humanidade pecadora sofreu terríveis males e danos por causa da desobediência de Adão e Eva. Desde isso foi o homem decaindo moralmente e de várias formas o ser humano foi caindo cada vez mais, até que aqui diz que é chegado o reino de Cristo. Diz que o homem não tinha em si nenhum recurso para mediar ou reverter essa situação. Então não tinha nenhum homem na terra que poderia resolver esse problema espiritual, esse problema terrível, por causa do homem ter pecado, ter desobedecido. E agora ele precisava reconciliar com Deus, ele foi separado. Deus, por causa do pecado, tornou uma divisão, uma separação. O pecado separa do nosso Criador. Mas Deus, ele preparou, diz aqui, ó. No entanto, veio ao mundo com o propósito de reconciliar o homem. Quem que veio ao mundo? Jesus Cristo. Para reconciliar. Romanos 5, versículo 17 e 21. Jesus disse, eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17 e 21. Por quê? Então Jesus aqui, pelo primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Agora o segundo Adão iria arrancar. Ele queria dizer que o segundo Adão seria Jesus arrancando o pecado do mundo. O mestre usou essa expressão, do reino de Deus entre vós, para mostrar que ele, o rei de toda a criação, estava bem ali no meio deles. Então Jesus trouxe esse reino, demonstrando que o reino estava ali, o reino estava com eles, que nós fazemos parte desse reino. E Jesus que mostrava esse reino, para nós poderíamos também, servindo a Jesus, estar divulgando as boas novas de salvação e falando desse reino. Aqui diz, ó, Jesus mostra que para entrar no reino de Deus se faz necessário um novo nascimento, que ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, falando para Nicodemos, que precisava nascer de novo, não entrar dentro do ventre da mãe dele, não teria como, depois de velho, mas nem que fosse novo, entrar novamente no ventre, mas aí era um nascer de novo, uma nova vida sendo transformada. Então, o reino de Deus, veja bem o que está escrito aqui, trazendo também uma revelação do milagroso poder do reino ainda por vir. Jesus mostra que para entrar no reino de Deus é necessário um novo nascimento. Então aí, quando nós nascemos de novo, nascemos das trevas para a luz e passamos a fazer parte da luz, então fazemos parte do reino de Deus. Tópico 2, ele fala assim,
A igreja como agente do reino de Deus. Por meio de Cristo, a igreja torna-se a expressão máxima do reino de Deus na terra. Então a igreja, ela precisa ser o exemplo. Ela é embaixadora. A igreja, ela divulga esse reino. E mais do que divulgar, ela vive esse reino. Demonstrando amor, demonstrando seguir os mandamentos do Senhor, demonstrando falar de Jesus na igreja, mostrar o amor de Jesus e tudo aquilo que ele nos ensinou. Então a igreja passa a ser o quê? Como se fosse um agente que levaria as pessoas ao reino de Deus. Diz aqui, os discípulos receberam o encargo de continuar a pregação de Jesus depois de sua morte, ressurreição e ascensão. Fazendo o que? Marcos 16, 15, parte A, que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Então, isso daqui foi o que eles fizeram? Os discípulos receberam essa incumbência de levar o reino. A incumbência do reino de Deus. E aí nós vemos aqui, o Novo Testamento apresenta de forma abundante qual a missão do crente no reino de Deus. Este deve buscar e trabalhar incessantemente pela vontade de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? A missão nossa é mostrar o reino de Deus, levar a palavra dele, as boas novas de salvação e demonstrar esse reino que é eterno, que o Senhor preparou para nós. O Evangelho de João, capítulo de número 14, nos versículo 1, 2, 3, ali você pode observar ali o que Deus tem falado dentro daquele texto que Jesus fala. Que preparou o lugar e vai vir buscar a igreja. Missão de anunciar o reino. A igreja tem a incumbência de anunciar o reino de Deus e suas virtudes. Então, demonstrando o poder de Deus, faz-me lembrar de Isaías capítulo 61, que fala que o ano aceitável do Senhor e que fala a respeito ali que foi ungido para pregar as boas novas e para libertar os cativos. Então eu me lembro desse Isaías capítulo 61 e vejo que o Senhor está conosco, que é a palavra do Senhor Mateus mesmo, no capítulo 28, lá pelo Mateus, ele fala assim, que estará conosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor não nos desampara. E aqui nós vemos aqui, Paulo afirma que somos embaixadores de Cristo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 9. Ser embaixador significa ocupar uma das mais importantes funções diplomáticas no Estado. O que ele fala aqui? Que o embaixador é detentor de plenos poderes para representar o seu país. Rei, o presidente, está encarregado de chefiar a missão diplomática em um ou mais estados estrangeiros. Então, como representantes do reino de Deus, temos autoridade para realizar as obras feitas por Cristo, que ele mesmo disse que nós faremos coisas maiores. E agora nós somos embaixadores e precisamos fazer a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, ele deu poderes para nós representarmos o seu reino dentro desse mundo aqui que jaz o maligno. Jaz o maligno e nós temos que representar bem. O próprio Cristo que nos comissionou também nos autorizou a usar o seu nome para realizar milagres, expulsar demônios. No nome de Jesus Cristo não há demônio que fique em pé e que permaneça. Ele tem que sair, porque o sangue de Jesus é poderoso e no nome de Jesus não há nome maior que esse. O tópico de número 3 fala que da igreja portadora das virtudes do reino de Deus. Ela possui virtudes do reino de Deus. E diz aqui que somente aqueles que foram transformados espiritualmente são verdadeiramente participantes do reino. Então quem mudou mesmo de vida, ele é participante do reino e vai desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a vida deles.
Tópico 3.1, subtópico, fala assim, ensinos do Sermão do Monte. E diz aqui que a essência do ensino de Jesus foi destacado no texto conhecido como Sermão do Monte, que fala aqui, apresentado em 3 longos capítulos, 5, 6 e 7 do livro de Mateus, ensinando as bem-aventuranças. Jesus apresenta várias virtudes do reino que nutrem a conduta do caráter do crente. Ele vai falar o que tem aqui, ó. Humildade, mansidão, fome, sede de justiça, misericórdia, coração limpo, pacificação, vários fatores aqui para que fazem parte da conduta do caráter do crente. Várias qualidades, na verdade. No decorrer de sua prédica, Jesus condena o orgulho, falta de consideração com o próximo, mundanismo, egoísmo, falta de amor, que proliferam pelo mundo. E o mundo, nós vemos que as pessoas, elas não são cristocêntricas, Cristo como centro da vida delas de adoração, mas elas são na verdade, o egoísmo, né? O ego, o eu. Então, o antropocentrismo, ou o ego, o eu, que tem estado nesse mundo. As pessoas muito falam do eu, do próprio ego. E nós precisamos fazer o quê? Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa adoração. Cultivando as virtudes do reino de Deus. É nosso dever como cristão cultivar as virtudes do reino de Deus. Como conhecerão o reino de Deus aqueles que raramente oram? Não tem como, né? Porque tem que conversar com Deus. Que se igualam em atitudes equivocadas com as pessoas do mundo e que negligenciam a palavra, não leem a palavra. Dedicam pouco tempo para a busca espiritual. Devemos ser exemplo para os perdidos, para aqueles que estão no erro, porque ainda não conheceram ao Senhor. Então, como que eles vão conhecer também se não há quem pregue? Nós precisamos, além do exemplo, pregar e viver algo que eles possam querer fazer parte desse reino, viver para esse reino. Precisamos ser luz para essa escuridão. Até como Paulo disse a Timóteo, seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Então ele ensinando que tem que ser o exemplo dos fiéis. As pessoas têm que olhar para você e falar, quero ser igual, ou é um bom exemplo. Você tem sido esse exemplo? Há uma pergunta aqui. As pessoas olham para você, para a tua vida e enxergam Jesus? O anúncio do reino não pode ser realizado apenas com palavras. É preciso acompanhá-las também das ações. Então, essa é a lição que nós falamos hoje, a expressão do reino de Deus. E diz aqui que como cidadão do reino de Deus, precisamos desenvolver características espirituais de Cristo, incluindo sua humildade, santidade. É necessário o crente romper com as práticas pecaminosas e imorais do mundo para seguir a Cristo e a sua palavra. Isto requer esforço sincero e constante, mas somente assim poderemos desfrutar das bênçãos do reino. Então, que o Senhor venha abençoar a tua vida, dá um like lá, curta o nosso vídeo, a nossa aula, e um abraço para todos aí, adolescentes, juvenis, classe juvenis do Brasil todo aí, que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais. E é isso, Deus abençoe a todos, obrigado Matheus Felipe, a paz do Senhor e até.